Em uma manhã de outubro de 1880, 5 homens embarcaram em um veleiro rumo à costa de Bermag, na Austrália. Era para ser só mais uma simples expedição de prospecção de ouro, mas dias depois a embarcação deles foi encontrada à deriva, e os homens nunca mais foram vistos. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nada. Apenas um mistério que até hoje desafia a lógica, alimentando os mais diversos rumores. Bom, se quiser entender um pouco mais desse mistério e das teorias e histórias por trás dele, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega um lanche, se acomoda e bora pro vídeo. Em 8 de outubro de 1880, 5 homens partiram em um veleiro de madeira, saindo de Bermag, em Nova Gales do Sul. A bordo da embarcação estavam Lemont Young, geólogo do Departamento de Minas, Maximilian Schneider, seu assistente, Thomas Towers, o dono da embarcação, e 2 amigos de Towers, William Schliod e Daniel Casey. O objetivo deles era mapear minas de ouro ao longo de toda a costa norte de Bermag, uma região isolada e pouco explorada. Era uma viagem como várias outras que o grupo já tinha feito no passado. Mas é claro, essa acabou sendo diferente. 3 dias depois, em 11 de outubro, uma testemunha avisou que tinha visto o veleiro parado no mar, aparentemente com apenas uma pessoa a bordo, e quando tentou fazer contato, foi ignorado. E aquele foi o último avistamento registrado de qualquer um dos 5 homens na embarcação. No dia seguinte, em 12 de outubro, por volta das 4h30 da tarde, o fazendeiro William Johnson estava cavalgando perto da costa, quando avistou algo brilhando na areia, perto de Moulton Fish Point, a cerca de 15 km de Bermag. Curioso, ele se aproximou e encontrou um bote branco encalhado na areia, sem remos. E ao olhar mais adiante, ele viu um veleiro encalhado nas pedras, com as velas ainda amarradas. O Johnson então buscou a ajuda de um vizinho, chamado Albert Reed, e juntos eles voltaram para inspecionar o barco. E o que eles encontraram foi bem estranho, para dizer o mínimo. 5 sacolas cheias de roupas, uma bússola de bolso, papéis com o nome do Lemont Young, cachimbo, sacos de batatas e um rastro de vômito no convés. A polpa estava carregada com travesseiros, cobertores e pedras pesadas, e havia sinais de buracos feitos por dentro do casco, como se alguém estivesse tentando afundar o barco, intencionalmente, mas sem sucesso. A âncora havia desaparecido, bem como as cordas da popa, mas o barco estava seco. Não havia sinais de inundação. Perto da praia, os homens encontraram restos de uma fogueira, um pouco de comida, 3 botões de uma camisa e uma garrafa azul com óleo de copaíba, usado como bálsamo. Mas nada disso ajudava a responder a pergunta mais importante: onde estavam os 5 homens? Bom, depois de um tempo, a identidade do veleiro que eles acharam foi confirmada. Era o barco do Thomas Towers. As investigações começaram, mas tudo que se tinham eram pistas desconexas. O revólver de Schneider foi encontrado em uma gaveta, outras armas estavam desaparecidas, objetos de valor como correntes de ouro e documentos foram deixados para trás. Não havia sinais de luta, violência ou sangue. E muito menos corpos, ou seja, nada fazia sentido. Recompensas foram oferecidas, buscas se intensificaram por terra e mar, mas nenhum dos homens foi encontrado. E claro, com a falta de respostas, as teorias começaram a surgir, cada uma mais estranha e bizarra do que a outra. Alguns sugeriram que eles poderiam ter sido pegos por uma tempestade, mas essa ideia foi descartada, já que o tempo e o clima estavam muito bons para a navegação naquela época. Outros sugeriram pirataria, que piratas tivessem invadido o navio e roubado eles. Mas não havia sinais de roubo, luta ou violência. Além disso, uma operação recente havia desmantelado todos os grupos piratas locais. Bom, o caso foi ganhando fama nacional e começaram a surgir testemunhos estranhos. Moradores relataram que na madrugada de 10 de outubro, estranhas luzes brancas iluminaram o céu, acompanhadas por um som agudo e metálico, semelhante a uma explosão sem origem visível. E algumas pessoas começaram a sugerir uma teoria folclórica, que o grupo teria sido atacado por um bunip, uma criatura descrita como um monstro aquático de grandes proporções, capaz de paralisar suas vítimas com um grito sobrenatural, antes de arrastá-las para as profundezas. A região de Nova Gales do Sul é famosa por lendas de bunips, e a costa de Safira, onde a expedição ocorreu, seria um de seus habitats. As histórias envolvendo essas criaturas falam de gritos, rastros misteriosos na areia e até sumiços anteriores jamais explicados. Esse caso realmente chegou a níveis surreais, e o jornal da época publicou o seguinte: colonos e aborígenes afirmam que os homens foram levados por um ou mais bunips. Sons estranhos e rastros foram vistos na areia. A polícia contratou guias aborígenes, mas nada foi encontrado até agora. Já outros jornais mentiram sobre algumas pistas, como por exemplo uma jaqueta ensanguentada, que disseram que era do Young, só que na verdade nunca existiu. Meses depois, um homem chamado William Tate afirmou que o fantasma do Lemont Young visitou ele durante um sonho e contou que foi assassinado, e que seu corpo tinha sido lançado no mar. E ele até disse o local exato, mas quando a polícia foi checar, não encontrou nada.
mas algumas outras pessoas afirmam ter visto o mesmo fantasma. Bom, mais de 140 anos já se passaram, e o mistério de Bermag permanece sem solução. Afinal, o que realmente aconteceu com os 5 homens naquela costa isolada na Austrália? Foi um crime? Uma tragédia? Um fenômeno sobrenatural? Ou algo que nem nós conseguimos explicar? Deixa aqui nos comentários as suas teorias sobre o que pode ter acontecido com esses homens. E também me fala se você já conhecia essa história ou se conhece alguma outra história parecida. Caso tenham gostado do vídeo, já deixa um like e se inscreva aqui no canal também. E até o próximo vídeo. Falou!